Por que defender a fé? Por quê? Esse é o tema do vídeo de hoje. Inclusive, eu tirei esse tema de uma nova Bíblia que está sendo lançada agora no mercado pela editora CPAD. É a Bíblia de Estudo em Defesa da Fé, uma apologia cristã. É uma apologia cristã. Então ela é um produto oriundo de apologetas cristãos em defesa da fé. E se é em defesa da fé, isso é porque a fé está sendo atacada, né? A fé está sendo questionada. A fé está sendo questionada. Então, se ela está na parede, aí os teólogos, os exegetas, vão criar um instrumento de defesa. E é claro que a defesa da fé não se demonstra, não se pode provar com provas, evidências e fatos, mas sim com argumentos. Argumentos. São questões, são ideias mirabolantes, são pensamentos, muitas palavras, muitas palavras. Essa Bíblia é mais um calhamaço de lixo teológico que vai ser adquirido pelos as pessoas que estão aí a fim de adquirir mais um produto para lhes alienar, né? Mais um produto que vai ser adquirido por muitos alienados que adoram ter uma nova Bíblia. Sempre que for lançada no mercado, o cara vai lá e adquire, compra para si. Então, defesa da fé. E aí eu pergunto aos caros, por que a fé precisa de alguém para defendê-la? Com argumentos, e não com provas, e não com evidências, e não com fatos. Por quê? Já não basta. Olha, tem a Bíblia Pentecostal, tem a Bíblia Shed, tem tantas Bíblias, meus amigos, tantas Bíblias. Tem uma pilha enorme de Bíblias com argumentos teológicos que não era mais necessário uma nova Bíblia vir para o mercado. E essa Bíblia, ela é produto da editora CPAD, as casas publicadoras das Assembleias de Deus. Então, meus amigos, no Brasil a religião é uma coxa de retalhos, né? São inúmeras definições de fé. Cada um define a fé como bem lhe aprouve, né? Como bem lhe cair. A pessoa define a sua fé da sua própria maneira. E isso não há regras. Não há um parâmetro para se dizer tem que ser assim, porque se não for assim não é fé. E como eu disse, no Brasil a religião é uma coxa de retalhos. Todo mundo tem a sua fé. E qual é a fé que essa Bíblia vai defender? Qual é a fé? Claro, se você responder que é a fé das Assembleias de Deus, você respondeu certo. É a fé das Assembleias de Deus. Essa igreja que foi fundada, esse movimento pentecostal que foi fundado no Brasil pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre. Isso lá nos idos de 1000 e lá vai bolinhas, né? Mas e o restante das outras fés? Olha, cuidado, não confunda fés, no plural de fé, fés, com fezes. Mas se você quiser confundir, não tem problema. Mas aqui nós não estamos aqui para fazer esse trocadilho, essa confusão, né? Não confunda fé com fezes. Então, e as outras fés? Quem as defenderá? Como diz lá o episódio do Chapolin. Oh, e agora? Quem poderá me defender? Né? E como eu falei, volto a repetir de novo para que fique bem claro. Se a fé fosse uma coisa realmente sólida, não precisava que ninguém viesse a escrever vários conteúdos dentro de um calhamaço de Bíblia para dizer que esse é o verdadeiro
conteúdo em defesa da fé. Que isso aqui é que é a defesa da fé. Se a fé fosse uma coisa confiável, sólida, não precisaria, né, meus amigos, de argumentos, de muitos conhecimentos teológicos que não servem para nada. Teologia é uma maneira fácil de enrolar os alienados, né? A teologia é isso. É só isso. É uma maneira, né, astuciosa que os sábios, os teólogos, arranjaram para enganar os bobalhões, para empurrar mais um calhamaço de palavras que não tem serventia para nada, somente para entulhar as livrarias e a cabeça desses tais alienados. É somente isso. A fé não precisaria de argumentos de defesa se ela fosse sólida. Se tivesse provas, evidências e fatos. Olha, o texto da Bíblia, nas palavras do personagem imaginário Jesus, diz o seguinte: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer a esse monte: lança-te daqui, transporta-te para o outro lado do mar. E assim se fará. Ele disse ainda: se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer as mesmas coisas que o personagem Jesus fez. Por exemplo, dentro desse contexto, quando ele sugere que se tiverdes fé e não duvidardes, é porque ele amaldiçoou a figueira. E a figueira imediatamente secou. Ele conseguiu matar um ser vivo, que é uma planta, uma árvore frutífera que dava sustento para pessoas, né? Ele conseguiu matar, veja, com o poder de suas palavras. E ele disse: se vocês tiverem fé, sem duvidar, certamente vocês vão fazer a mesma coisa. Só que as pessoas não têm essa fé. Não têm a fé nem do tamanho de um grão de mostarda, nem muito menos maior do que isso. Não tem. E por que eu digo que não tem? Porque não se pode provar. Não consegue fazer nada em favor do próprio ser humano, em favor de si mesmo. E quando é isso? Quando está doente, quando está passando por um problema, quando está com a vida em risco. Não se pode fazer nada com a fé que tem, porque a fé é, ao meu ver, como um caminho escuro de trevas, que não se sabe o que nos pode aguardar à frente desse caminho. A fé é apenas a incerteza de nada, né? A incerteza das coisas. Quem tem fé não tem certeza. Quem tem fé tem muitas dúvidas. Quem tem fé tem dúvidas. Não é? E passa vergonha. Quem tem fé passa vergonha. A fé é isso. Então, a melhor maneira de se defender a fé seria com provas, com evidências e fatos. E a fé, por si mesma, deveria se defender, se autodefender. Não precisaria de teólogos, de exegetas, de nada, de argumentos falaciosos para lhe defender. Não precisaria. Veja, quando a pessoa diz que tem fé, mas ela não prova que ela tem essa fé, ela passa por quê? Como é que ela passa? Sim, por uma mentirosa, uma pessoa mentirosa, iludida, né? Cheia de fantasias na cabeça. Tem um texto da Bíblia em Hebreus 11 que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Agora analisa. Como que a fé é a certeza das coisas que se não veem? Como você pode dizer que você tem certeza de uma coisa que você nunca viu? De uma coisa que você nunca tocou,
de uma coisa que você não tem certeza se existe. Você só ouve falar. E no livro de Jó diz que ele só conhecia a Deus de ouvir falar. Mas agora, né, depois da tragédia que passou com ele, ele o conhece pessoalmente. Só que nós não temos essa mesma sorte de Jó. Nós não conhecemos Deus nenhum de provas, através de provas e evidências. Nós só conhecemos Deus de ouvir falar. E isso é incertezas. Aí mora o engano, aí mora a ilusão, a mentira, o estelionato e muitas outras coisas que se abrigam no seio dos ignorantes, por não termos a certeza, através da fé, da existência de um Deus que se diz todo-poderoso, soberano e maravilhoso, etc. Tem outro texto na Bíblia que diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir, cuidado, porque você pode ouvir qualquer coisa, que hoje o que mais tem é charlatães, é falsários, é estelionatários, pessoas muito espertas, se dizendo ser homem de Deus, ungido de Deus, pregando essa tal palavra de Deus, e as pessoas estão aí, como gado, acreditando. É exatamente. Isso resume o que eu falei ainda há pouco. A fé é como um caminho escuro, que você não tem certeza do que te aguarda lá na frente. Então, meus amigos, essa Bíblia, ela é mais um calhamaço de lixo que vai para as prateleiras dos alienados. Pessoa que vai comprar essa Bíblia para dizer que ela tem agora eu tenho a Bíblia em defesa da fé. Você não precisa de mais um livro cheio de argumentos falaciosos para você defender a sua fé, meu amigo. Você que é um crente. Eu sei que muitos crentes vão assistir esse vídeo. Você não precisa dessa Bíblia. Aliás, você não precisa de Bíblia nenhuma para defender a sua fé. O que você precisa é fazer como Jesus disse. Se tu tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, tu pode fazer as mesmas coisas que ele fez. E ainda as farão maior, porque ele foi para o Pai, né? Quer dizer, dentro da lambança dos evangelhos, né? Ele foi para o Pai. Mas tudo quanto pedires em nome dele, ele fará, para que a sua fé seja confirmada. E o que você já pediu para Jesus fazer para que a sua fé seja confirmada? Você já pediu para o morto ressuscitar? Já pediu para o cego enxergar? Você já pediu para o surdo ouvir, para o mudo falar? Para a perna que alguém perdeu no acidente trágico ser restituída no lugar de volta? Você já pediu isso? Então, se você não tem fé, você não passa de um incrédulo. Se você não consegue evidenciar a tua fé, você não passa de um incrédulo. Não adianta você dizer que tem fé, mas se você não faz nada, você não prova nada para ninguém, nem para você mesmo, porque quando você está com uma simples dor de cabeça, você precisa de um Dorflex, de um Anador, de um comprimido analgésico. Você não tem fé de botar a mão na cabeça e repreender a dor de cabeça, então você não tem fé. Você é apenas um iludido pelas coisas que te falaram, pelas coisas que você aprendeu nesse calhamaço chamado Bíblia. Tá bom? Então eu espero que o conteúdo de hoje fique claro e sirva para a sua profunda reflexão. Se você quiser me refutar, tente com as suas... Eu quero provas, porque a única coisa que vai me refutar aqui é provas. Eu não sou um teólogo formado, não sou um bacharel, não sou exegeta, não sou ninguém que tem um grande conhecimento especial, mas eu acho que o que eu falei é suficiente. Se você tem fé, então me mostre através das evidências, das provas. Do contrário, você é um iludido, alienado, enganado, que não tem nada de fé. Tá bom? Um forte abraço.